porque eu tô falando que eu tô Tranquilo. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta, amigo. Pode fazer. Então demorou. Pastor. Aham. É que eu tô jogando pro pessoal no Instagram pra eles. Agora deixa só eu dar uma dica aqui, ó. As perguntas eu e meu irmão respondemos. As difíceis ele responde, só que hoje ele não veio. Além de tudo é sábio, hein? Se quem não sabe quem não sabe, é um doido, precisa ser internado. Quem não sabe que não sabe, é um ignorante, precisa ser ensinado. Quem sabe e não sabe que sabe, é um sonhador, precisa despertar. E quem sabe que sabe, é um sábio e precisa ser imitado. É um provérbio árabe. Caramba, mas pra mim isso é um trava-língua. Mas... Traduzindo numa frase mais conhecida, Sócrates, só sei que nada sei. Tudo que sei é que nada sei, né? Mas sabia muito. Pelo que eu li essa semana, não foi nem Sócrates que falou isso. Ele copiou de um outro... De outro? De uma outra pessoa que tinha falado. Foi uma outra pessoa que falou isso, não foi eu, não? Não. Você que é atribuído a ele. É atribuído a ele, mas não foi ele que falou. Na verdade, assim, a pessoa que descreve Sócrates, porque até então Sócrates era tido como uma personagem, né? Só para contextualizar, né? A pessoa que descreve Sócrates é Platão. Então, assim, tudo que se tem de notícia de Sócrates é Platão. Platão que fala. É Platão que fala. Mas ele atribui a ele Sócrates. É atribuído a ele, mas não foi exatamente ele quem falou. A matéria é para ser pesquisada, né? Mas é atribuída a ele. Só para deixar claro que é atribuída a ele a célebre frase, né? Só sei que nada sei. Sócrates. Porque... tem um ponto de verdade nisso, porque enquanto a pessoa não sabe nada, ela até acha que sabe muito, né? Mas quando ela começa a conhecer, ela começa a perceber que nada sabe realmente. E eu não sei se o pastor sabe da história dessa como se deu essa frase, assim, que eu me lembro basicamente bem suscitamente falando. Ele chega e pergunta para alguém, que ele tinha a maiêuticas, né? Maiêutica socrática. E aí ele vai questionar a pessoa, porque ele achava, você se acha a pessoa mais sábia do mundo? E o cara, tipo, era na época, um marceneiro, vai. Lógico, ninguém faz uma mesa como eu, tá? O cara era um arquiteto, lógico, ninguém é um arquiteto. Então ele entendeu que ele falava desse jeito, olha, na verdade o mais sábio sou eu. Porque eu sei que tudo que eu sei, nada sei. Então, assim, ele entende que a vida é uma eterna escola e que ninguém nunca é sabedor de tudo. É igual a Bíblia, não dá diploma pra ninguém. Não tem como, não dá diploma pra ninguém. Ou glória, isso é muito forte. Pastor, pergunto para o senhor. Pois não. Jesus bebeu vinho ou suco de uva? Você está querendo me colocar numa confusão aqui, né? Não mais. Vou me basear no livro. Porque eu já vi vários pregadores falando sobre essa questão. O que você acha? Vinho, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Essa é a maiêutica socrática. A pessoa pergunta e você leva ela mesma dá a resposta. A resposta. Próxima. Não, mas e o senhor, o que é que o senhor acha? Não, a sua resposta é irretocável. Eu faço a bênção de Deus. Ele deu uma... Não, é porque assim, eu já vi. O senhor é assembleiano, o senhor sabe disso. A pessoa, eu não sei o medo, por que a pessoa tem medo de dizer. Isso eu sou até crítico nessas questões. Assim, é como se o Espírito Santo não tivesse a capacidade de querer dizer aquilo que o Espírito Santo falou. Eu não sei se o pastor está me entendendo, está conseguindo compreender. Aí a pessoa fala assim, eu já vi várias pessoas completarem essa frase. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí alguém vai, e vocês também vencerão. Ou seja, você vai lutar com alguém que já foi vencido? Eu não sei se o senhor está me entendendo. Então a pessoa quer que o outro vá lutar também com alguém que já foi vencido. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, eu já venci. Aí então, a pessoa... que outra pessoa vai falar? Vai falar que você também vai vencer. Ué, mas o mundo não já está... E aí, pastor? Eu já percebi que vocês já estão fechados com uma ideia. Colocar o pastor no estreito. Você está fechado com uma ideia, né? Não, na verdade eu tô acompanhando o raciocínio dele, na verdade. O que ele falou, eu indo na... A gente chama isso na filosofia de pressuposicionalismo. Então você já tem uma posição. Você
está fechado com a posição. A posição é que Cristo, uma vez que Cristo venceu, você não precisa vencer mais. É isso que você quer dizer, não é isso? Exatamente. Agora eu vou lhe explicar por quê. Eu quero que, como diria o Pedro Pedrense, me convença, né? Porque eu já fui convencido do pastor Elias Soares, queria deixar isso claro aqui, que foi o pastor Elias Soares quando, em um dos seus debates, falou sobre pré-tribulacionismo, e eu era pós, e a partir desse momento eu passei a ser pré-tribulacionista. Eita glória! E foi o pastor Elias Soares com essa sabedoria, por isso que eu admiro ele como homem de Deus, como escritor, autor, professor, uma das mentes, para mim, mais brilhantes do nosso tempo, que é tão carente de pessoas com essa capacidade. Então eu faço essas perguntas já para ser... provocar, né? São provocativas, né? Provocativas. E aí eu pergunto para o pastor, o que Jesus quer dizer quando eu venci o mundo? Se ele já venceu, por que eu teria que lutar contra o mundo? Agora vem a questão pastoral, né? A questão pastoral. Eu creio que nós também precisamos vencer. Tanto é verdade que precisamos vencer, talvez eu vou contrariar o seu modo de pensar. Fica à vontade, que no pastor. Apocalipse, capítulo 2 e 3, tem 7 promessas para os vencedores. Se eu não preciso de vencer mais nada, aí fica a pergunta: ao que vencer? Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome, mas ao que vencer? Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, eu vou escrever o meu nome, o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus. O que vencer, vai assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele diz, eu venci, e vocês também precisam vencer, porque só vai se assentar quem vencer. Então acho que tem alguma coisa pra gente vencer aí, entendeu? Agora eu entendi. Tem alguma coisa pra gente vencer, mas... Até porque sempre dizem que acho que uma vida cristã é uma mortificação da carne diária. Diária. Então, já é uma luta. Paulo diz, todos os dias eu morro. Tem inclusive uma frase de Paulo que ele apresenta na Epístola aos Romanos, capítulo 7, que é aquele conflito entre a carne e o espírito. Perfeito. E carne, as pessoas às vezes somatizam isso, entendendo que é o soma, que carne é isso aqui. Ele acaba caindo num docetismo, numa filosofia platônica, num gnosticismo, né? Que valorizava muito o espírito e desprezava aquilo que é matéria. Paulo não está tendo um desprezo pela matéria. Na verdade, carne ali é uma metáfora para se referir à velha natureza. E no capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo apresenta o maior conflito do crente contra a carne. Ele mesmo estava agonizando diante de um inimigo que era quase que invencível. E quando Paulo diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Ele usa uma figura muito presente numa cultura, era dos etruscos. Os etruscos tinham uma prática chamada prática da necroforia. Essa palavra necroforia, ela é composta de necros, que é a palavra grega para cadáver, para morto, e foria, que é o verbo forel mais sufixo ia. Necros é morto cadáver, forel é trazer. Logo, se necros é cadáver e forel é trazer, juntando as duas coisas... Trazer o cadáver. Trazendo um cadáver, trazendo um morto. E por quê? Porque os etruscos, eles tinham uma forma peculiar de punir as pessoas que praticavam crimes dolosos. Ou seja, quando a gente tinha a intenção de matar. Então, quando isso era praticado, eles não matavam esse agente e não o prendiam em cadeia. Faziam diferente. Pegavam o corpo morto e prendiam o corpo do assassino. E ele tinha que conviver com esse corpo quando fosse se alimentar, quando fosse dormir, quando fosse tomar água, quando estivesse caminhando. E ele ia caminhando com esse corpo em estado de decomposição. Até que ele mesmo morresse por contaminação com esse corpo. Então Paulo compara a velha natureza a um corpo apodrecendo no seu próprio corpo, que no final, se ninguém o libertar, ele vai morrer por contaminação deste corpo. E por isso ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo desta morte é a velha natureza. No versículo 25, ele canta dizendo o seguinte, mas graças a Deus por Jesus Cristo, para se desprender desse corpo e vencer esse corpo, somente debaixo da graça e pelo poder de Cristo. Então é uma luta diária.